Oi, oi, tudo bom? Números. Praticamente tudo que você vê hoje em dia se relaciona com eles de alguma forma, seja em redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Todos esses lugares parecem que são movimentados por conta de números e algoritmos que são facilmente quebrados. Só que é bem visível pra onde essa parada de números se estende nessas plataformas, onde tem pessoas que falam coisas que nem acreditam só pra conseguir ganhar mais likes, ou então que afirmam coisas que não são verdades e tentam levar alguém pra um cancelamento sem sentido, causando um conflito de ideias quase que toda hora. Parece que o pessoal faz de tudo pra conseguir esses números, como se aceitação ou reprovação dentro da internet significasse tudo. Nada mais é medido por quanto aquilo que você tá falando faz sentido, mas sim se o seu post tem mais like ou mais visualização que o de outra pessoa. E infelizmente foi a isso que a maioria das pessoas se acostumaram. São poucas as pessoas que veem isso daí e tentam rebater falando alguma coisa que faça sentido, mas é raro que alguém te escute mesmo que o que você esteja falando tenha credibilidade e embasamento. Ou então se não acaba surgindo alguém pra rebater de volta com outras coisas que não fazem sentido. Por isso muita gente fica com o pé atrás de dizer o que realmente pensa e ser reprovado pela internet. Não só nesse contexto, mas provavelmente você já deve ter se deparado com alguém que se acha superior a outra pessoa só pela quantidade de seguidores que ela tem. Cara, era bizarro como isso acontecia bastante comigo no começo do meu canal. Eu tinha alguns amigos em 2020, 2019 que gostavam de falar sobre quem tinha mais inscritos e essas coisas, e como naquela época meu canal tinha, sei lá, 200 inscritos ou menos, normalmente sempre era eu que tinha o menor canal entre eles. E ficava nítido como tinham pessoas que só por terem 500 ou mais de 1000 inscritos tinham um ego enorme por conta disso. E vendo como isso já era normal de acontecer, eu costumava simplesmente ficar quieto e não falar nada, porque eu sabia que se eu falasse alguma coisa naquele meio, ia ter gente que ia me julgar simplesmente por causa desse número. Independente se eu nem sequer fazia vídeo direito ou se eu fizesse aquilo por hobby, os caras literalmente só iam te julgar ou então te olhar de forma desigual só por conta desse número. Ainda mais que eram nomes que tinham bastante credibilidade e que eram bastante vistos na época da comunidade de opinião, em 2019, 2020. Então a única opção que restava pra mim era abaixar a cabeça e aceitar qualquer tipo de coisa que falavam sobre o meu canal ou sobre mim. Ainda mais que como eu era mais novo, isso meio que acabou entrando na minha cabeça. Mas é lógico que não era todo mundo que enxergava aquilo dali como métrica para tudo, até porque o próprio Digo era referência na comunidade e o cara já até comentou sobre essa arrogância entre canais pequenos, como se usar os números de inscritos como base de argumento pra alguma coisa anulasse tudo que a outra pessoa falou, ou então que seu canal é melhor que o de outra pessoa só por isso, sendo que na maioria das vezes nem é assim que funciona. Não é porque você tem visualizações ou inscritos que significa que seu conteúdo seja melhor do que de outra pessoa. Tem inúmeros motivos pelo quais seu conteúdo pode ter chamado a atenção do seu público, seja pelo seu carisma, edição, voz, narração, literalmente qualquer coisa. E isso é uma parada que faz sentido de se orgulhar. Se você for imaginar essa quantidade de pessoas na vida real, realmente é um absurdo imaginar que todas essas pessoas te acompanham por unicamente mérito seu. Só que isso começa a ser problemático a partir do momento onde você começa a usar desse número pra inflar o seu próprio ego. O cara parece que só enxerga números. Não é porque as visualizações e likes estão subindo que significa que eu posso fazer as coisas de qualquer jeito que ninguém vai reclamar. Eu sempre agradeço por todo mundo que começa a acompanhar o meu canal e sempre falo do quão grato tô por isso daqui tá dando certo. Isso porque eu não considero a quantidade de inscritos que eu tenho só como números, mas sim fico impressionado que por trás de cada um desses números teve uma pessoa que realmente gostou dos meus vídeos e resolveu se inscrever no meu canal. Ainda mais como eu era alguém que sofria muito com isso no passado. Não precisa colocar esses números acima do que você pensa, assim como você não precisa subestimar alguém por ela simplesmente não ter números. Todo mundo tem o potencial de conseguir crescer individualmente sem precisar ser arrogante um com os outros. Então por isso que hoje em dia, quando eu vejo que cada vez mais gente gosta do meu conteúdo, faz com que eu me sinta na obrigação de tentar fazer vídeos cada vez melhores. Eu sempre tento colocar o máximo de carinho possível em cada um dos vídeos que eu vou fazer, desde as palavras que eu coloco no roteiro até o momento em que eu tô fazendo a thumbnail do vídeo, e eu faço isso porque eu gosto. Se fosse pra fazer pensando em visualização e númeos, pode ter certeza que tudo seria feito do jeito mais rushado possível e, consequentemente, não teria o mesmo cuidado. Lógico que eu também gosto de dinheiro, e se eu puder ganhar dinheiro falando sobre o que eu penso, seria a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas eu nunca vou me vender pra falar bem de alguma coisa que eu não gosto, enganar meu próprio público, ou então dizer coisas que eu não acredito pra conseguir visualizações por dinheiro. Até porque é uma parada que as pessoas que acompanham vão percebendo quando isso acontece. Quando um canal vai lá e fala que tal coisa é errado e depois acaba sendo hipócrita fazendo exatamente a mesma coisa que criticava. E aí, ainda por cima, parece que pra esse pessoal a coisa mais difícil do mundo é se colocar em pé de igualdade com alguém e parar de enxergar só esses números. Beleza que você tem muito orgulho da sua carreira, já deu pra perceber, mas tem como deixar esse orgulho de lado um pouco e ser mais realista consigo mesmo? Ou então, será que a pessoa que você era quando começou com o seu canal teria o mesmo orgulho de ver quem você se tornou hoje em dia?
Sempre que eu paro e olho pros meus vídeos antigos, eu sinto uma nostalgia absurda. Vídeos esses que eu fiz porque eu queria falar de um assunto e só isso. Eu não tava me importando se o vídeo ia pegar uma visualização ou milhares. A única coisa que me fazia ficar orgulhoso era que eu tava feliz com o resultado e só isso. Por isso, pessoal, se você quiser começar um canal aqui no YouTube ou anda bem desmotivado pra gravar vídeos, só porque por enquanto ele não tá indo bem, não desiste de tentar e sempre lembra que você tá fazendo isso pra agradar você mesmo e não os outros. Mas também vale lembrar que não é bom ignorar os comentários e crítica dos outros. Tenta sempre responder e se falarem que você passou do ponto, admita o seu erro. Falando bem a verdade pra você que tá vendo esse vídeo, eu comecei montando esse roteiro pensando em fazer um vídeo falando comigo mesmo daqui a uns anos. Até porque eu não sei quantos vídeos eu vou fazer daqui pra frente, mas eu queria deixar bem claro essa minha ideia aqui no meu canal. Se em algum momento alguém usar a quantidade de números de visualizações ou de inscritos como base pra fundar o próprio argumento contra você, pode ter certeza que nem ela mesma sabe mais do que tá falando. Então é só ignorar e não levar pro coração, porque não vale a pena se estressar com isso. Por algum motivo, nosso cérebro se esforça para priorizar comentários negativos na nossa mente mais do que comentários positivos, mas não é bom se deixar levar desse jeito. Tenta sempre valorizar os comentários positivos das pessoas. Sempre leva em consideração o que você mesmo acredita para dizer se o que a outra pessoa tá falando é certo ou errado. Pô, eu sei que é uma parada muito básica, são conceitos muito simples na verdade para qualquer um entender, mas por algum motivo parece tão complicado colocar isso na cabeça, principalmente no começo do seu canal. Quando você vê que um vídeo foi muito bem e logo em seguida posta um que acaba indo muito mal. E mano, isso faz parte, acontece, não precisa se sentir mal por isso. Mas enfim, é isso aí. Eu acho engraçado quando o pessoal vem dizer que eu tô fazendo isso daqui por dinheiro ou alguma coisa parecida, sendo que eu literalmente só falo o que eu penso e vejo qual vai ser a opinião de vocês sobre isso. Eu não sei se vocês gostam desses vídeos mais simples, que só eu falando sobre alguma outra coisa, mas eu gosto de parecer mais próximo de quem me assiste de alguma forma. Fazia um tempo que eu não chegava aqui e falava sobre alguma coisa que eu tava pensando, ainda mais que eu não quero limitar o meu canal só de falar sobre alguma coisa que tá em alta e é por isso que eu sempre tento fazer alguns vídeos diferentes de vez em quando. Fora que isso também reforça que eu não faço esses vídeos por visualização, já que é bem mais provável que um vídeo assim não vá tão bem. No mais, é isso aí. Muito obrigado de verdade por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu agradeço um monte, não tem ideia, sério. A gente se vê por aí.